Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós nos encontramos no livro de Ezequiel, no capítulo 15, quando Deus compara, a Jerusalém como uma videira inútil. Então vamos à leitura? Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro? O sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Aqui nós estamos vendo, são 8 versículos apenas. Deus está falando com o profeta, dizendo para o profeta, que Jerusalém realmente seria destruída, e nesse período aqui, quando os caldeus eles conquistaram o povo de Israel, o povo de Judá, as 2 tribos, foi destruído totalmente porque não servia para nada, É uma parábola, é uma linguagem alegórica, mas vamos entender um pouquinho o porquê dessa linguagem, A videira, queridos, ela tem sido símbolo do povo de Deus em toda a sua história. Podemos dizer que ela foi transplantada por Deus da terra da escravidão, lá do Egito, para a terra prometida na Palestina, para ficar frutífera e bela. Só que esse propósito que Deus tinha para com o povo, de ser um povo frutífero e belo, não aconteceu. Por quê? Porque o povo, ele se deu em idolatria, se vendeu para os costumes dos povos da terra ao redor da Palestina ali, se corromperam, fizeram, como diz aí o versículo 8, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Então eles idolatraram, praticamente eles violaram todos os 10 mandamentos quando chegaram na terra prometida. Tiveram outros deuses, se prostraram e cultuaram deuses de mentira, deuses feitos pela mão humana, quer dizer, adoraram mais a criatura do que o Criador, usaram o nome de Deus em vão, porque os profetas falavam mentiras, dizendo que Deus tinha falado, não guardavam o dia de descanso, matavam, roubavam, adulteravam. Então, assim, se a gente for parar para pensar, todas as 10 leis do Senhor foram violadas por aquele povo, Então, a gente pode inferir, pode pensar, pode discernir que o que eles sofreram foi realmente a obra, a mão de Deus punidora, Por isso que ele fala no 7, voltarei o rosto contra eles.
ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, né? Porque o Senhor voltou o rosto contra eles, né? E aqui o entendimento também é que a videira, ela tem um problema. Ela pode ser usada para demonstrar algo frutífero e belo, mas também para mostrar algo inútil, né? Porque a videira, se ela não for podada, se ela não for adubada, ela se torna um cipó inútil, né? Os bagos que ela vai dar é amargo, né? A madeira é inútil, que não serve nem para fazer estacas. É isso que Deus está falando. Que o povo Jerusalém, o povo de Judá, o povo de Deus, tinha se tornado tão inútil que não servia para nada. Era de uma inutilidade total. Assim, queridos, assim também são as pessoas que desprezam a assistência de Deus. Assim são as pessoas que querem viver independentes, que querem viver por conta própria. Elas também vão cair no fogo de juízo de Deus, no julgamento de Deus. Elas também vão se tornando, quanto mais longe de Deus, mais inútil nos tornamos. Quanto mais longe, quanto mais por nossa conta ficamos, mais inútil nos tornamos aos olhos de Deus. Assim também é uma videira, uma parreira de uva. Se ela não produz os frutos, se ela não for cuidada, se ela não for podada, adubada, ela vai ficar só uma parreira de cipó que, olha, mal vai servir para botar fogo, tá? Não vai servir nem de lenha, de combustão, tá? Então, tem pessoas que decidem desprezar a Deus e viver por conta própria. E essa vida por conta própria, na independência de Deus, ela é totalmente inútil aos olhos de Deus. A gente precisa estar sempre, né, olhando para dentro de nós e vendo isso, né? Porque, olha, a comunhão com Cristo, ela nos torna um ser humano belo, útil, frutífero e forte. Guarda isso. Quem está em Cristo, ele se torna uma pessoa, um ser humano belo, útil, frutífero e forte. Nesse lugar, em Cristo, é um lugar de utilidade, é um lugar de beleza, é um lugar de ter uma vida frutífera, é um lugar de força, é um lugar de ser forte, nesse lugar em Cristo. Mas quando a gente quebra a comunhão com Cristo, por meio da violação dos seus estatutos, dos seus mandamentos, né? Nós nos tornamos igual uma parreira que não dá fruto, uma parreira infrutífera. E a parreira infrutífera, o que é feito com ela? É botado fogo nela, porque ela vai servir para nada, não vai servir para estaca, não vai servir para madeira, não vai servir para nada, vai servir apenas para o fogo, tá? Então, eu tiro para mim, nesse dia de hoje aqui, né, que o segredo de ser uma pessoa bela, frutífera e útil é dependendo de Deus. Porque sem o Senhor, sem Deus, nós nada podemos fazer, nada podemos ter, nada. E me vem ao coração João capítulo 5, do verso de 1 a 5, né? Quando Jesus vai fazer alegoria, também usando a videira para mostrar para o povo, para mostrar para a gente, para nos ensinar o quanto é importante caminhar na dependência de Deus e não na independência, né? João 5 diz assim, João 15, tá? Não é João 5 não, é João 15, não sei por que eu tô com João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, Cristo é a videira verdadeira, tá? E
o agricultor é o Pai, o Deus que é o juízo, Deus Pai. Na mão dele está o julgamento, na mão dele está o juízo. Tá? Verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele quem? O Pai, o juiz, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, em Cristo, nesse lugar, em Cristo é o lugar onde nós nos tornamos frutíferos. Versículo 5: eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o capítulo 15 me reporta para este lugar em Cristo, de dependência plena do Senhor, dependência plena. Então o segredo de ser uma pessoa frutífera, uma pessoa útil, uma pessoa bela, é depender de Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos orar? Espero que a palavra fale ao teu coração e que você possa identificar, né? Se você tem sido essa pessoa bela, frutífera, essa pessoa que tem utilidade aos olhos do Senhor, utilidade para o Senhor, amando e servindo, né? Trabalhando, fazendo aquilo que Deus planejou para a gente fazer. A gente precisa fazer aquilo que Deus planejou para nós fazer. A gente precisa cumprir o propósito que Deus nos chamou para fazer. Cada um de nós tem uma chamada específica, um dom específico, um lugar em Cristo onde você vai ser belo, frutífero e útil. E a gente precisa compreender isso. Não dá para viver uma vida cristã sem depender de Deus, sem frutificar. Não dá para viver uma vida de espectador. Na vida cristã não dá para ser espectador. Não dá para sentar e assistir. Na vida cristã, o lugar onde a gente precisa estar é nesse lugar onde a gente vai frutificar. E a gente vai frutificar falando do amor de Jesus para outras pessoas, orando por pessoas. É nesse lugar que a gente precisa estar. Esse lugar traz beleza para nós. Quando nós compartilhamos o Cristo ressurreto com as pessoas que não o conhecem, quando nós estamos com Ele em todos os momentos, dependendo dEle, pedindo ajuda e sabedoria ao Espírito Santo. Vamos orar, queridos. Querido Pai, amado Deus, nós te pedimos, Pai, nessa manhã, queremos te agradecer. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia que nos alcançou no dia de hoje, Pai. Pai, esta palavra tão poderosa que veio ao nosso coração, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos dê o entendimento claro, Senhor, que a gente possa ter o entendimento total, discernir, Pai, sobre esta palavra na nossa vida diária. Senhor Deus, que esse dia seja para nós um dia belo, útil e frutífero aos teus olhos, Pai. Que não incorramos, Senhor Deus, de sermos poldados por Ti, de cair, ó Deus querido, neste lugar onde o Teu rosto se volta contra nós, nesse lugar onde o Senhor, a Tua boa mão de cuidado, de proteção, a Tua boa mão de provisão está longe de nós por causa do nosso pecado. Oh Deus, nos livra de ir para este lugar onde o Teu rosto se volta contra nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a
a analisar, a avaliar as nossas atitudes, que nesse dia, no dia de hoje, o dia que chamamos de hoje, o dia que o Senhor criou para nós viver, ó Pai, nós possamos olhar para o Senhor e termos o Senhor como direção, como norte das nossas vidas, Pai. Não nos permita pecar no dia de hoje, Pai. Que possamos chegar ao final dele, Deus, e olhar para trás e ver, ó Deus, que nós alegramos o teu coração, vivendo uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida com fidelidade, com transparência, uma vida constante, Pai, na tua presença, compreendendo que é nesse lugar de dependência de Deus, Pai, que nos tornamos pessoas melhores, que nos tornamos pessoas, ó Pai querido, que glorificam o Teu nome, Pai, que vivem para amar e servir de todo o coração ao Senhor em primeiro lugar e uns aos outros. Nos ajuda hoje, Pai, a cumprirmos a Tua palavra. Paizinho querido, quero te pedir também, meu Senhor, por esta pessoa, por este amigo, por essa amiga que me acompanha, Senhor, essa irmã, esse irmão. Eu oro a Ti por ela, Pai. Eu não sei, Pai, quais são as suas lutas, mas eu sei que Tu és um Deus que conhece todas as coisas, que nada te escapa, que Tu não estás indiferente, Pai, ao sofrimento. Então, Paizinho querido, vai de encontro, Pai. Vai de encontro com tua boa mão nesse amigo, nessa amiga que está enfrentando lutas com enfermidades. Paizinho querido, que está lutando, Senhor Deus, para ter uma boa saúde, Pai. Vai de encontro com essa pessoa, Pai, que está com dívidas, enraizado nas dívidas, Pai. Vai de encontro, Pai, arranca toda a erva daninha, traz entendimento para essa pessoa. Ajuda essa pessoa a viver no princípio de nada dever a ninguém a não ser o amor. Senhor Deus, ajuda essa pessoa, traz provisão, Pai. Querido Deus, se houver um juízo do Senhor sobre essa pessoa, Pai, às vezes desempregado, Senhor. Às vezes, Senhor, lutando, Pai, e se for um juízo do Senhor sobre ela, Pai, traz contrição, quebrantamento, para que haja conversão genuína nesse coração, Pai. Paizinho querido, abençoa, Pai. Ó Deus querido, aqueles que estão, Pai, em guerras familiares, esposo contra esposa, pais contra filhos, filhos contra pais, numa tribulação, Pai, dos infernos, Pai querido, onde as trevas reinam, a escuridão reina, Pai. Faz brilhar a Tua luz, Pai, nessa família, nesse lugar. Liberta, Deus, essa família dessa guerra, Pai querido. Traz discernimento para esses corações, para que eles possam se voltar para Ti, se arrepender dos seus pecados, Pai querido, e ter, ó Deus, uma vida de paz, uma vida de abundância, Senhor. Paizinho querido, em nome de Jesus, meu Senhor, ajuda essas pessoas, Pai, esses amigos, essas amigas, esses irmãos, essas irmãs, que estão lutando com problemas emocionais, lutas infinitas emocionais, síndromes do pânico, depressão, estão vivendo, Pai querido, abaixo de remédios controlados. Deus tenha misericórdia, Pai, dá uma vida com abundância para esses meus queridos, essas minhas queridas. Senhor, derrama a Tua paz sobre esta pessoa que está comigo nesse projeto, de ler a Bíblia contigo, de estar todo dia ouvindo a Tua voz, de ouvir a Tua palavra. Pai, nos ensina a praticar, a aplicar a Tua palavra. Paizinho querido, eu entrego esse dia para Ti. Me ajuda hoje, Pai, a ser bênção, em nome de Jesus. Amém.